Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos apropriamos da geografia para compreender o mundo. Hoje eu quero fazer uma leitura especial com vocês, né? Como vocês sabem, muitas vezes aqui no canal eu venho fazendo leituras estruturais, né? Já fizemos leitura estrutural do Milton Santos, né? As que mais famosas foram do Milton Santos, né? Mas já fiz leitura estrutural do Freud, já fiz leitura estrutural do Hegel, já fiz leitura estrutural do Spykman, né? E a gente vem fazendo leitura estrutural, né? Que é um elemento fundamental que os alunos aprendem na Faculdade de Filosofia, principalmente na USP, que nos permite, de alguma forma, compreender o texto, né, reconstruir, de um ponto de vista lógico, os argumentos do autor no texto. A gente tenta entrar um pouco na cabeça do autor para ver o que ele está pensando, quais eram suas influências, tentar delimitar os conceitos, tentar entender mais ou menos, mas ele veio por aqui, o que ele estava querendo dizer nesse ponto, né? Depois a gente procede segundo leituras estruturais. Hoje eu tenho um prazer muito grande, e com certeza será a leitura estrutural mais bem sucedida, porque hoje eu vou fazer uma leitura estrutural de um dos capítulos do meu livro. Claro que se o livro é meu, eu consigo fazer essa reconstituição de uma maneira muito mais interessante. E eu pretendo então fazer com vocês a reconstituição de uma leitura estrutural do capítulo 3 do livro, O Fio da Geopolítica. Né? Eu, como autor que escrevo, uma das grandes preocupações, né, é sempre, de alguma forma, tentar comunicar, né, de maneira efetiva o que se quer dizer, né? Tentar comunicar de uma maneira efetiva o meu pensamento. Só que muitas vezes, né, e todo escritor sabe que aquilo que está muito concreto na nossa cabeça, tudo aquilo já está organizado, né? O autor, o pensador já pensou, ele já estudou, aquilo está claro para ele, ou pelo menos o caminho, não o tema, mas o caminho. Está muito claro tudo o que ele quer dizer, tudo o que ele quer falar, o modo como ele pensa, suas influências. E se desligar um pouco para fazer com que o autor entenda isso é sempre uma tarefa impossível. Primeiro, porque o autor nunca vai saber exatamente o que se passa na cabeça do outro, né? A gente não tem capacidade nenhuma, a gente, né, nossos pais, os filhos, a gente conhece a vida inteira e de repente a gente descobre algo novo, quer dizer, a gente não conhece plenamente nem aquelas pessoas que a gente convive de maneira mais próxima. Imagina um pensador que foi lá e escreveu, que leu vários textos e que foi por outros caminhos e que pensou outras coisas, já teve várias discussões, que já é muito mais difícil. A gente sempre tenta fazer uma aproximação que, na maioria das vezes, a gente não chega exatamente onde o autor queria, e não é um problema, porque não é essa nem a ideia do autor, né? A ideia é que uma coisa ou outra você consiga se utilizar, uma coisa ou outra você consiga captar, e que você bote seu pensamento em cima daquilo, né? Pelo menos sempre foi minha perspectiva. Nunca pensei em alguém que vá ler o que eu escrevi e falar, não é isso. Não, você vai pegar o que você tem de pensamento e ver se você aproveita algo ali. Se você não aproveitar nada, também não tem problema. Você tenta fazer aproximações, tenta ver o que é interessante. Então, hoje é um privilégio para mim, né, poder fazer uma leitura estrutural do meu próprio livro, porque eu vou conseguir, então, passar para vocês exatamente o que eu estava pensando e mostrando algumas das influências, alguns dos caminhos, algumas das questões que eu pensei como sendo fundamentais. Isso consegue constituir de uma forma muito interessante a transmissão, né? A transmissão, não, a comunicação dessas minhas ideias aqui. Então, o capítulo, na verdade, o livro, na verdade, ele tem 10 capítulos, né? Eu queria falar um pouquinho do livro antes, né? Então, esse livro foi lançado agora, em 2024. Já fiz um vídeo só falando desse lançamento. Mas agora eu queria comentar um pouquinho mais da capa e da contracapa dele, antes de fato começar a ler o texto, né? Então, primeiro título, né? Ensaios para uma geopolítica crítica. Por que ensaios, né? Esse termo ensaio, na verdade, ensaio é uma modalidade de escrita filosófica onde você fala de maneira mais livre. Por que eu adotei o conceito de ensaio, né? O Adorno, ele escreveu, né? Na verdade, o Horkheimer tem um livro, foi publicado no Brasil como Teoria Crítica 1. E logo no prefácio, né, o Adorno contribui falando um pouco sobre o que é o ensaio. E o Adorno mesmo se considerava um ensaísta, e toda a escola de Frankfurt, né, no geral, eles se consideravam ensaístas. O que é isso? O ensaio é aquela escrita com grande liberdade. Você escreve com grande liberdade e você, de alguma forma, tenta
dotar de novos sentidos as palavras. O ensaio é um experimento, não é? Quer dizer, na biologia, na física, tem os experimentos clássicos. A gente vai lá, experimenta a fenda dupla, você dá um tiro de luz numa determinada direção, vê se é onda, vê se é partícula. Como a gente faz isso nas ciências humanas? O ensaio. Então, o ensaio é fundamental porque ele é uma experimentação. Você está tentando trazer palavras, conceitos, ideias e tentando dotar de um novo significado. O Adorno ele tem um outro livro chamado Dialética Negativa. E nesse livro ele vai justamente fazer um forte apelo a isso. Olha, os conceitos, como são históricos, eles precisam ser dotados de uma nova linguagem. E mais ainda, nós precisamos de uma linguagem que ainda não existe. Pior ainda é isso, a linguagem nem existe, a gente precisa criar. Então, o Adorno ele começa, né? Ele vem nessa tentativa, ele traz à luz um pouco essa questão da linguagem e do ensaio como possibilidade do novo. O ensaio é a possibilidade do novo. Você teria, por exemplo, o tratado. O tratado ele é mais é uma modalidade filosófica mais relacionado àquilo que é universal, aquilo que está dado, a construção máxima daquele conhecimento. No geral, os marxistas vão muito pelo ensaio. O Marx mesmo era um grande ensaísta. Se a gente pensar que o Marx ele se apropriou do idealismo alemão, do socialismo francês e do liberalismo inglês para construir suas ideias, veja bem, idealismo alemão, socialismo francês, liberalismo inglês, três coisas que a princípio não eram para estar juntas, ele junta tudo aquilo e transforma em algo novo. Né? Ele junta A, B, C e não forma A mais B mais C, ele forma um D, uma coisa nova, né? E então, portanto, ele era um ensaísta, ele estava tentando fazer exatamente isso, experimentação com as palavras, com as ideias, com as possibilidades. Por isso que eu decidi esse ensaio. E por que ensaios para uma geopolítica crítica, né? Eu pensei num outro título também, né? Ensaios de geopolítica crítica, por exemplo. Por que que eu preferi esse termo, ensaios para uma geopolítica crítica e não ensaios de geopolítica crítica? Porque se eu te colocasse, né, ensaios de geopolítica crítica, eu diria mais ou menos como que, bom, se campo já existe, eu estou fazendo ensaios para esse campo. Na verdade, não. É ensaios para uma geopolítica crítica, para algo que ainda está sendo construído. Já existe um campo de pesquisa de geopolítica crítica, mas eu considero que isso que eu estou escrevendo é uma outra coisa, de modo que seria um outro tipo de pensamento. Não é? São mais autores do norte, que não estão indo tanto para o sentido de crítica que eu estou pensando aqui, que, por exemplo, não vem necessariamente a psicanálise como algo importante, e eu já vejo. Então aqui é uma outra coisa, né? Então, primeiro é isso, né? O título. A gente tem aqui, no fundo, que talvez vocês consigam perceber, mas é uma foto, né? Na verdade, é uma pintura, né? Criança Geopolítica observando o nascimento do Homem Novo, que é uma pintura do Salvador Dalí, né? Que está na contracapa, né? Mas que na verdade também está no fundo da primeira capa. Por quê, né? Justamente eu pensei nessa ideia, né? Do surgimento dessa criança geopolítica, né? A criança geopolítica observando o nascimento do homem novo, né? Que esse homem que está sendo gestado, que é um homem que entende a geopolítica como o elemento fundamental da sua existência, né? A geopolítica como uma categoria de análise fundamental, como algo que está no nosso cotidiano e que é indispensável para a nossa vida em sociedade e, mais ainda, para a teoria crítica. A teoria crítica não pode pensar sem geopolítica mais. Então, eu introduzo, mesmo no campo da filosofia crítica, eu entendo uma necessidade da geopolítica. Mas dessa geopolítica crítica que eu estou falando aqui, que é outra coisa. Não é a geopolítica do Estado-Maior. Muito bem. E aqui na contracapa, eu deixei um breve resumo que eu gostaria de ler aqui com vocês, né? E o resumo diz o seguinte: a geopolítica, tal como pensa a intelectualidade brasileira, surge segundo diferentes aparências. Atualidades, história, relações internacionais, geografia. Então, hoje, esse debate de geopolítica, né, quando a gente fala em geopolítica, a gente muitas vezes é levado a pensar que geopolítica é o quê, no fundo? A gente confunde, pensa que é atualidade. Quer dizer, falar de atualidade é falar de geopolítica. Ah, tá tendo uma guerra agora, Rússia e Ucrânia, geopolítica, é isso? É. Né? Mas é só isso? Né?
É história, história geopolítica é a mesma coisa, quer dizer, a história, pensar historicamente é pensar como a geopolítica se desenvolveu nas relações internacionais? Também não é isso. Relações internacionais também não. As relações internacionais pensam de uma forma e a geopolítica pensa de outra. As relações internacionais elas estão indo por um caminho que não necessariamente é o da geopolítica. E a geografia é geopolítica também não. Né? Então, o que, que na verdade é essa geopolítica? Tem um capítulo só aqui para dizer isso, né? E aí continua, mas o que na verdade é na base do conceito de geopolítica? Precisamos primeiramente definir nosso objeto para criticá-lo e oferecer novos horizontes. Então, quer dizer, primeiro eu preciso entender o que é esse objeto, para depois, através da crítica, oferecer novos horizontes. Então, primeiro definir o que é, depois criticar e depois oferecer possibilidades de como operacionalizar esse conceito. É um procedimento básico da teoria crítica. Portanto, como eu me considero também alguém que pensa segundo a geografia crítica, eu penso segundo esse processo, né? Continua, não podemos fazer como anuncia o professor Vanderlei Messias da Costa e propor que o debate que busca diferenciar geografia política de geopolítica é estéril. Professor, acredito que o livro dele, inclusive, está por aqui, né? O professor Vanderlei Messias da Costa tem esse livro, né? Chamado Geografia Política e Geopolítica, e logo no início desse livro, ele coloca um pouco essa noção de que, olha, o debate geopolítico ele é um pouco estéril, né? Ele seria um debate estéril entre geografia política e geopolítica, basicamente dando a entender que, no fundo, elas poderiam significar a mesma coisa e que ficar buscando definir esses conceitos não seria muito interessante. Na verdade, a geografia crítica tem muita essa coisa enfadonha, terrível, horrorosa, que não tem nada a ver com a teoria crítica, que não sei de onde veio, né? Que é essa ideia de que os conceitos não precisam de definição. Não precisa, não, não, não. Em qual sentido que eu estou colocando isso? De ausência de rigidez. Não é que não precisa de definição. É que uma definição muito rígida é complicado. Por exemplo, o próprio professor Antônio Carlos Robert Moraes, lá no início do Geografia Pequena História Crítica, coloca lá, não, mas a geografia crítica ela vai um pouco, ela é diferente dessas outras geografias, porque ela não está tão preocupada em definir tão rigidamente um conceito. Eu entendo que num processo dialético, um conceito ele não tem a definição tão rígida como a definição dos idealistas, dos metafísicos idealistas, que chegam em concepções imutáveis, né, em grandes concepções imutáveis, lógicas. É diferente na teoria crítica. A gente tem um movimento, né? Vocês peguem lá também o Adorno, Introdução à Dialética, são os cursos que ele deu na universidade sobre dialética, ele vai dizer a mesma coisa. Não, ó, aqui o conceito ele vai se transformar no tempo. Faz parte da perspectiva dialética isso. O movimento é fundamental na dialética. Mas isso não significa, como muitas vezes eu vi professores no departamento de geografia fazer, que o conceito não precisa de uma definição. Eu posso trabalhar com ele de uma maneira muito mais livre, certo? Então, é mais ou menos o que o Vanderlei Messias da Costa vai fazendo aqui, né? Quer dizer, geografia política e geopolítica, o mais importante é a gente operacionalizar e não definir. Agora, eu queria saber como a gente pode definir, como a gente pode operacionalizar sem definir também. Né? Quer dizer, a geografia crítica ela veio muito dessa ideia de prática social e foi deixando um pouco, mas essa parte, a teoria, a gente não precisa de tanta rigidez e precisa. Por isso que, como veremos aqui, eu proponho um resgate de crítica no sentido kantiano. Quer dizer, há uma rigidez na definição dos conceitos na geografia crítica que eu considero que é uma rigidez insuficiente para o que nós estamos nos propondo, que é uma interpretação do mundo. Precisaria de uma rigidez muito maior. Então, é mais ou menos isso, né? O professor Vanderlei Messias da Costa, ele vai um pouco por um caminho que eu não considero tão interessante em dizer que esse debate é estéril e que não vai para lugar nenhum. É um debate difícil, por isso muitos preferem não fazer, mas ele é necessário. Então, o esforço no sentido dessa diferenciação é mais do que necessário. É condição para operar o conhecimento a respeito do mundo. Então, eu preciso desse conhecimento para operar a minha ideia de mundo. Como transformar o mundo depende do modo como eu penso esse mundo, né? E continua lá, uma geopolítica crítica busca resgatar na origem do conceito de crítica as identidades e limites da geopolítica, e para além o modo como esta pode se relacionar com a própria filosofia crítica. Muito bem. Então, a geopolítica crítica, qual é um fundamento importante aqui, né? Ela tem que resgatar, na origem do conceito de crítica, as identidades e os limites da geopolítica. Isso daqui é uma visão kantiana, certo?
Quer dizer, a identidade e o limite do que é essa geopolítica. Eu preciso exaustivamente entender até onde essa geopolítica pode falar algo, do que ela está falando, o que definir muito bem esse conceito, de maneira histórica, mas eu preciso ter uma boa definição, né? E para além, o modo como essa pode se relacionar com a própria filosofia crítica, que eu acho um grande problema hoje na geografia brasileira. Um sintoma evidente de uma crise muito grave é o fato de que a geografia crítica está desligada da filosofia crítica. Que todos os nossos avanços na filosofia, na geografia vieram de contribuições na filosofia. O Ratzel não é por acaso que ele vai escrever uma antropogeografia, porque o Kant tinha escrito uma antropologia e uma geografia. O Kant já tinha explicado o que era essa antropologia, essa geografia. Não é por acaso que o Ratzel vai dizer que o Estado é orgânico e que o Estado ele é a razão última, não é? É porque o Hegel já tinha escrito isso antes. Então, isso não é só com a geografia, a filosofia é a base do nosso pensamento. Né? Eu vejo o afastamento da filosofia como um sintoma gravíssimo, perigoso, que a gente está se encaminhando numa discussão fraca, numa discussão pouco potente, e por isso a gente viu a última leva de grandes intelectuais indo aí pelo vento e nenhum novo substituindo esses antigos. Qual é o grande intelectual da geografia brasileira hoje, que não é dessas antigas gerações, Rui Moreira, Rogério Resbaert, Carlos Walter Porto Gonçalves, o próprio Vanderlei Messias da Costa, o Antônio Carlos Robert Moraes, o Milton Santos, o professor Armando Correa da Silva, e muitos outros aí que vieram escrevendo, cadê essa? Sumiu. Não tem novos. Por quê? Um afastamento da filosofia e um desligamento da filosofia crítica. Milton Santos era um cara extremamente ligado na filosofia. Você lê o Milton Santos, você vai ver lá as influências do Marcuse, as influências do Kant, as influências do Hegel. Metamorfose do espaço habitado, esse conceito de metamorfose tem uma forte influência hegeliana. E aí a gente se desligar disso é um grande problema, e nós estamos extremamente desligados. O que hoje se fala de teoria crítica, a gente só consegue se ligar de maneira mal feita com as teorias das teorias de identidade de gênero, com aquilo que a gente convencionou chamar de pauta identitária, que é importante, muito importante. Mas acho que a gente ainda faz de maneira mal isso. A psicanálise, então, né, quer dizer, o Adorno está desde lá dos anos 50 escrevendo sobre psicanálise, né, já teóricos da escola escrevendo desde o início do século XX sobre psicanálise, né, desde os anos 20, 30, tendo escritos nesse sentido, e a geografia não tem um parecer. Quer dizer, se a filosofia crítica deu tanta importância para isso, por que a geografia crítica finge que não existe? Não é? E não há nenhum movimento nesse sentido, há movimentos pouco interessantes até agora, né? De modo que, então, Slavoj Zizek, que é um grande expoente da teoria crítica, na verdade, eu diria que nem o Lukács a gente se apropriou. O Lukács não foi apropriado. Há tentativas muito boas. Professor Elvio Rodrigues, professor Armando Corrêa da Silva estão tentando pensar o Lukács, né, a ontologia do Lukács. Mas vamos ficar só nisso? Né? A gente precisa ir além. Né? A teoria crítica precisa de um avanço. Então, pensar o Lukács, pensar o Steven Mesaros, pensar o Freud, o Lacan, todo o conjunto de teóricos da escola de Frankfurt, o Horkheimer, o Marcuse, o Walter Benjamin, todos esses, o Althusser, né? Todos esses teóricos a gente precisa. Não estou dizendo que a gente precisa transformar a geografia numa filosofia, mas que sem filosofia não vai ter geografia. A geografia, antes de tudo, é uma filosofia, já dizia o Milton Santos. Se a gente não se apropriar desses pensadores, se a gente não puxar eles para o nosso lado, geografizando, geografando, né? Se a gente não pegar suas ideias e pensar elas de um ponto de vista geográfico, nós estaremos perdendo muito, muito mesmo. Isso daqui vai ser o tempo todo falado nesse livro. Tem um capítulo só para falar disso, né? E aí continuamos lá, né? Então, uma geopolítica crítica busca resgatar na origem do conceito de crítica as identidades e limites da geopolítica e, para além, o modo como esta pode se relacionar com a própria filosofia crítica. Deste modo, resgatamos o conceito de crítica em Kant. Resgatamos por quê? Porque esse conceito tinha sido, de algum momento, utilizado pelo Milton Santos, depois esquecido. Então a gente tem que resgatar aquilo que ninguém lembra mais que existe, que é o conceito de crítica em Kant.
né? Eu tenho um vídeo só para falar isso aí no canal, né? O que é crítica para o Kant, mas é basicamente isso. Os limites do conhecimento, crítica do conhecimento, uma crítica epistemológica. Ao mesmo tempo que pensamos a crítica marxista. Então, eu não estou desligado da crítica marxista, mas eu vejo a grande contribuição da crítica kantiana. E eu estou tentando juntar essas duas coisas, a crítica epistemológica do Kant como necessária, mas junto ao movimento histórico dialético das relações sociais, das relações de trabalho, da geopolítica mundial. É mais ou menos essa a tentativa, né? Buscando estabelecer novos horizontes com a teoria crítica, esses pequenos ensaios buscam introduzir uma vasta discussão. A relação entre geopolítica, marxismo e psicanálise. Então, eu vou tentar articular, justamente vindo pela noção de teoria crítica, geopolítica, marxismo e psicanálise, como esses três eixos fundamentais dessa nova geopolítica crítica e suas variações, claro, além de suas relações com a epistemologia, aqui entra, por exemplo, o Kant, e a ontologia, que é um campo novo que eu começo a explorar aqui, principalmente por conta da ontologia do Lukács e do que veio sendo discutido no Departamento de Geografia da USP pelo professor Armando, né? Então, ontologia que não surge no meu livro anterior, né, no Afeganistão. O último capítulo que eu vou esclarecer o que seria essa nova geopolítica, eu falo de 4 eixos. Eu falo de geopolítica clássica, né? Marxismo, psicanálise e epistemologia, eu não falo de ontologia. Então, esse é um tema novo que eu começo a explorar ainda de maneira modesta nesse livro. Para que isso se torne possível, devemos necessariamente diferenciar esta nova geopolítica, chamada de crítica, de uma geopolítica enfadonha, para usar um termo de Yves Lacoste. Né? O Yves Lacoste tem um capítulo lá no Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, que ele chama a geografia de uma ciência enfadonha. A geopolítica seria também enfadonha nesse sentido, no momento que eu não entendo por que ela existe, certo? Então, na verdade, é a ciência do poder. Se eu vejo ela desligada disso, parece uma coisa descritiva. Não é. Ela é uma ciência utilizada para a dominação. Em outras palavras, devemos diferenciar geopolítica clássica de geopolítica crítica num movimento que busca resgatar dos clássicos aquilo que interessa para a crítica. Ela é crítica porque ela não esqueceu dos clássicos. Não vamos fazer aquilo que o Rui Moreira falou, né? Que é jogar água do banho junto com o bebê. Há muita coisa interessante na geopolítica clássica que a gente precisa se apropriar, principalmente num pensador que eu vou falar nesse livro, que é o Mackinder. Os outros, conforme a gente tem aí estabelecido como clássicos do pensamento geopolítico, como o Nicholas Spykman, ou o Kroll Schuffer, ou os outros diversos, têm contribuições que a gente precisa pensar, mas já são geopolíticos relacionados ao poder, ao Estado, aos interesses. Tinham como telos a dominação. O Mackinder não é um geopolítico que eu vejo nesse sentido. Eu vejo que ele fez uma verdadeira geopolítica. Isso vai ser discutido aqui no livro também, né? Então, em outras palavras, devemos diferenciar geopolítica clássica de geopolítica crítica num movimento que busca resgatar dos clássicos aquilo que interessa para a crítica. Esses ensaios são, portanto, o início de uma importante movimentação de ideias num cenário intelectual brasileiro ainda preso em velhos preconceitos, né? Então, o início, uma primeira tentativa, espero que venham outros livros, né? Meu próximo projeto agora, que provavelmente vai levar muito tempo, é tentar fazer realmente uma geografia com a psicanálise, uma primeira aproximação, né, uma psicanálise de orientação freudiana lacaniana, que eu vou tentar desenvolver agora. Né, em pesquisas na universidade, já estou tentando desenvolver alguma coisa, e a ideia é que o próximo livro trate desse tema, porque ele não existe. Né? E que eu consiga constituir algo nesse sentido. E aí outras publicações que vão aprofundando cada vez mais. Daqui é uma introdução, o início, né, dessa tentativa, que eu espero que eu consiga desenvolver algo. Né? Enquanto eu tiver paciência e força, eu vou. Se depois não me cansar, eu paro, né? Então, é isso, né? Movimentação de ideias num cenário intelectual brasileiro ainda presa em velhos preconceitos de uma geopolítica ainda muito clássica. E eu vou dizer uma coisa que é pior ainda. O cenário da geopolítica brasileira não é nem de uma geopolítica clássica, porque nem os clássicos a gente conhece. Esse é o pior, a não ser os professores especializados, né? Mas na universidade isso não. Quer dizer, fica entre um grupo e os próprios geógrafos que deveriam ter esse conhecimento, grande maioria que não está ligada na geopolítica não conhece. Para a gente ter ideia, foi só recentemente que a gente teve a tradução do Ideais Democráticos e do Geografia da Paz do Spykman, mostrando que esse debate ele circula pouco nos nossos meios intelectuais, né? Quer dizer, são alguns professores de relação internacional e de geopolítica, geografia, que entendem melhor essas ideias, né? Outros já estão mais ligados. A gente precisaria de um debate que movimentasse realmente, substancialmente essas ideias. Bom, pessoal, então essa é a parte 1 do nosso vídeo, que eu busquei mais
desenvolver um pouco a ideia por trás do que é essa geopolítica crítica. No próximo vídeo, então, eu vou ler com vocês já o capítulo, um dos capítulos do livro, né? Que é O Fio da Geopolítica. Né? Quem sabe em algum momento eu leio mais algum outro capítulo, na medida em que a gente conseguir ir caminhando aí, mas eu gostaria de ler esse, que é um capítulo mais introdutório, e é um capítulo onde eu vou tentar pensar pela geopolítica crítica alguns conceitos, como região, como lugar, como território. Então, acredito que seja um capítulo interessante para a gente iniciar nossas discussões sobre essa nova publicação. É isso, pessoal. Bons estudos e até uma próxima.